E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tá fácil ser torcedor do São Paulo hoje? Gravei um vídeo, postei umas 5 e pouco da tarde, falando só sobre a demissão do Crespo. Tô deixando até no rodapé aqui a informação para você, se você ainda não viu, tá na descrição do vídeo, um vídeo de 10, 12 minutos que eu falo só sobre a demissão do Crespo, o que eu penso de tudo isso. Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, eu convido você para assistir. E eu abri o vídeo falando desse vídeo do Crespo, eu abri falando que eu estava preparando o vídeo já de pré-jogo, né, para a partida contra o Ceará, e eu ia postar o vídeo mais tarde do pré-jogo para a gente falar, comentar, para eu passar as informações. E aí, pouco tempo depois da demissão, do anúncio oficial da demissão do Crespo, o São Paulo anunciou a contratação do Rogério Ceni, que deve se apresentar ainda nesta semana. Eu já vou falar direitinho sobre tudo isso, sobre a chegada do Ceni, porque o assunto Crespo, a saída do Crespo, eu falei nesse vídeo que eu vou deixar na descrição para você conferir se você não assistiu, no card, vou deixar para você assistir, tá? Vamos com as informações, eu vou dar minha opinião também sobre o Rogério Ceni, quero muito saber a sua, que eu já percebi que a torcida está muito dividida com a contratação do Ceni, com a volta do Ceni ao comando do São Paulo. Vou deixar minha opinião também. Antes, só aquele recadinho rapidinho do OneFootball para você, o melhor aplicativo para celular, nosso parceiro aqui no canal, parceiro de vários outros canais. O pessoal do OneFootball prestigia a mídia alternativa e é o melhor aplicativo de futebol para celular. Você acompanha todas as informações, inclusive o futebol já deu informação, falou do Crespo, falou do Rogério Ceni, e você também confere o Campeonato Alemão totalmente de graça. E aí tá no primeiro link da descrição, é só clicar, logo abaixo vem o vídeo do Crespo, mas você clica aí e baixa o aplicativo do OneFootball, tá bom? Bom, São Paulo anunciou o Rogério Ceni, deve se apresentar essa semana. O Rogério não pretendia mais trabalhar nesse ano, depois da demissão dele do Flamengo, e deve assumir essa semana já para tentar tirar o time do buraco. No final do vídeo eu vou falar sobre o Rogério e também quero é, vou fazer uma pergunta para, né, quem souber a resposta aí. Eu acredito que vocês não vão saber a resposta, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aí para a gente pensar, tá bom? Deixa eu falar sobre o time. O time deve ser comandado pelo Visoli, lá, o tiozão do churrasco, amigo dos jogadores, né? Aquela parceria com os panelheiros. E não vai ter o Rigoni tá fora. O Rigoni que postou na internet, acho que foi o único jogador que eu tinha visto postar alguma coisa. O Crespo postou um sorrisinho, uma cara de triste ali, um emoji triste. Não joga, porque tá, né, lesão muscular, não tem prazo para voltar, aquela história que a gente já sabe, já conhece bem. E a gente vai ter a volta do Orejuela. Pelo menos ele foi relacionado. Esse cara foi relacionado. O empresário esperneou, já está relacionado, então não me surpreende também se o Benítez for titular, porque o empresário também esperneou. Lembrando que o Igor Vinícius está fora, o Galeano está com lesão no tornozelo, também está fora. E quem voltou para a lista de relacionados foi o nosso craque, o Vitor Bueno, que não tinha sido nem viajado para Cuiabá. E o time provável deve ser Thiago Volpe, Orejuela, Miranda, Léo e o Wellington, ou Reinaldo, né? Que agora o Crespo saiu, talvez o Reinaldo volte a ser titular. Luan, Nestor, o líder Lisiero e o Sara. E lá na frente, Luciano e o Caleri. Vamos ver como é que o Visoli vai escalar esse time aí. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esse time aí, como é que vai ser a escalação desse time. E só lembrando, se o São Paulo empatar, vai ser o sexto empate consecutivo. Vai ser a maior sequência de empates da história do São Paulo. Em algumas vezes já ficou 5 jogos, já empatou 5 jogos na sequência. Mas se empatar o sexto, a maior sequência de empates da história do São Paulo. Sobre o Ceará, o Ceará, péssima fase como visitante do Campeonato Brasileiro. Foram 11 jogos, 5 empates e 6 derrotas. Não ganhou nenhuma fora de casa ainda. Se for contar brasileiro, sul-americano e campeonato cearense, não ganha fora de casa há 14 jogos. O último jogo que o Ceará venceu foi contra o Ferroviário em maio. Mas é engraçado que antes era isso era motivo de empolgação pra gente, né? Tabu e tal, São Paulo vai manter o tabu. Não, a gente tem se especializado em quebrar esses tabus vergonhosos, é, desenterrar times que estão em fase ruim, ressuscitar times que estão em fase ruim. Vamos ver, né? Mas com o tiozão do churrasco na beira do campo, é isso que os caras vão correr. O Ceará tá 1 ponto atrás do São Paulo só, depois de 23 rodadas. No campeonato todo tem 29 pontos. 6 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Fez 21 gols e tomou 24.
Gente, independente de qualquer coisa, é confronto direto. Já foi contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, contra a Chape, vai ser confronto direto. Né? Confronto direto para sair das últimas colocações. Estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento, tá? Bom, sobre ingressos, o clube facilitou um pouco para você que vai para o Morumbi. Agora, toda aquela lista lá, gols do Calazans, o certificado de nascimento da sua avó, a primeira comunhão do seu tataravô, pode ser mandado por e-mail, tá? Você manda no comprovante @sãopaulofc.net. Aí é nome e sobrenome dos torcedores, dados do contato, né, seus telefones, a cópia do RG ou CPF, o local que você, do ingresso, né, a fila e tal, cópia do comprovante de vacinação e se você tomou só uma dose, cópia do PCR realizado 48 horas antes. Você manda tudo isso pro comprovante@sãopaulofc.net. Pelo menos vai tentar facilitar um pouco a vida do tão sofrido torcedor do São Paulo. Bom, sobre o Ceni, gente, é curto e grosso. Antes, só comentar um assunto que estava nas redes sociais antes da demissão do Crespo. Vocês viram que saiu aí nas redes sociais que o São Paulo divulgou o documento da quebra de sigilo do contrato com a Sportsbet, divulgou no próprio site do São Paulo. E aí tava uma confusão. A diretoria falou: não, nós vamos apurar quem vazou. Ninguém vazou. Os caras postaram no próprio site por engano. Meu Deus do céu, cara. Isso é um clube amador, meu Deus. Postaram lá o contrato, sem querer, no site do São Paulo. E aí depois saiu na imprensa e tal. Aí a diretoria, não, nós vamos apurar quem vazou. Ninguém vazou, cara. Os caras colocaram por engano no site do São Paulo, velho. Meu Deus. Sobre o Ceni, olha só, gente. Vou fazer uma rápida passagem do Rogério Ceni como treinador na minha concepção, tá? Ele começou no São Paulo com um time que era um time servindo de escudo para o Leco se elegeu às custas do Rogério Ceni. Depois o Leco vendeu todo o time do Rogério Ceni, o time foi de mal a pior, o Rogério Ceni foi demitido depois de uma derrota para o Flamengo de 3-0. A penúltima, né? A última foi esse jogo agora que a gente tomou de 5, aquele jogo que deixou o São Paulo na zona de rebaixamento. O Rogério foi demitido. O Rogério foi treinar o Fortaleza, fez uma trajetória espetacular, virou ídolo no Fortaleza, da torcida do Fortaleza, vários títulos, conquistou um monte de título importante, deu uma grandeza muito maior para o Fortaleza, que o Fortaleza já tinha, transformou o Fortaleza num clube conhecido, né, com todo o carinho da torcida de São Paulo. Depois ele caiu no Marapuca e foi treinar o Cruzeiro, daquele ninho de cobras, ninho de paneleiros, ninho de jogador vagabundo que destruiu o Cruzeiro e colocou o Cruzeiro na situação que está. Ele foi treinar aqueles caras, foi derrubado por aquele monte de cobra, aquele monte de jogador que, bom, não é meu time, não, foi derrubado por aqueles caras, voltou para o Fortaleza, continuou indo bem e foi treinar o Flamengo, onde ele também caiu no ninho de cobras. A diferença do Flamengo, para mim, é que os cobras de lá são profissionais. Os cobras de lá, mesmo não gostando do Rogério Ceni, trataram de ser campeões brasileiros, porque os caras são profissionais, em primeiro lugar tá a carreira dos caras. Então, mesmo eles não gostando do Rogério, eles foram campeões brasileiros, aliás, dentro do Morumbi. Mas também derrubaram o Rogério, fritaram o Rogério foi fritado lá dentro por alguns jogadores que, inclusive, tinham jogado contra ele. Então é muito difícil. O Diego, que pisou no escudo, quando o Rogério estava no gol, pisou no escudo do Morumbi. É difícil você comandar um grupo de jogadores que tempos atrás você estava tretando dentro do campo. E é o Flamengo, a gente sabe como é que é. A gente sabe, eu imagino, calculo que funciona no Flamengo. Funciona um técnico como o Renato Gaúcho, Joel Santana, esses caras que, né, boleirão. E o Rogério Ceni é um cara extremamente profissional, obcecado, e é muito difícil você conviver com esse tipo de jogador, de personalidade. Ainda mais se você for vagabundo, acomodado, é muito difícil. E aí, falando isso, muita gente pode pensar, o Barolo tá feliz então com a volta do Rogério Ceni porque vai pegar esse elenco exatamente assim, né? De paneleiro, jogador que gosta de derrubar técnico, acomodado, preguiçoso, vagabundo. A gente, né, vai pegar justamente, vai bater de frente com esses caras. Eu acho muito difícil, gente. Eu acho muito difícil. Porque eu já comentei em outros vídeos aqui e vou repetir. Eu acho muito difícil que um cara só consiga fazer isso. Eu acho que mais uma vez a diretoria do São Paulo, né, primeiro foi o Leco, agora com o Casares, tá colocando mais um cara de escudo, que é o Rogério Ceni. Esse cara vai ficar de escudo ali para a diretoria falar: a gente trouxe, tá aí, ó, agora é com você. E vai ficar tudo nas costas do Rogério Ceni. Tudo nas costas do Rogério Ceni.
mudar a cabeça desses jogadores, tentar ressuscitar esse bando de defunto, esse bando de acomodado, preguiçoso. E se o Rogério Ceni bater de frente, como não vai ter o respaldo da diretoria, porque a diretoria não manda em nada no São Paulo, quem manda são os jogadores. Como a diretoria não vai dar respaldo para mais um treinador, eu tenho muito medo, não só que o Rogério Ceni seja demitido no começo do ano que vem, depois que, sei lá, foi eliminado do Campeonato Paulista, ou até antes. A minha preocupação não é nem essa. Eu vou falar para você qual é a minha maior preocupação. O Rogério Ceni para mim é o maior ídolo que eu tenho no esporte. No esporte. Eu conheci o Rogério Ceni pessoalmente. Tem umas histórias que eu até contei no Boteco do Barolo no meu outro canal. É o cara que eu mais admiro no São Paulo também, né? É o maior ídolo que eu tenho no esporte, que eu acho, né? E no São Paulo é o maior ídolo que eu tenho no esporte, depois do Tele Santana. É o Rogério Ceni e Tele Santana. É um cara que eu tenho muita admiração por tudo que ele fez pelo São Paulo Futebol Clube. As maiores alegrias que eu tive como torcedor do São Paulo, a grande maioria delas foi o Rogério Ceni estava envolvido. Então eu tenho uma gratidão com o Rogério como jogador do meu time, como goleiro do meu time. Para mim, o maior goleiro de todos os tempos e o principal jogador da história do São Paulo. O meu medo é justamente que todo esse tudo que o Rogério construiu como jogador de futebol, tudo que ele fez como ídolo do São Paulo, todo o esforço, todo o suor que ele conquistou, merecidamente tudo que ele conquistou, venha por água abaixo agora, se ele tiver mais um fracasso no comando como treinador do São Paulo. A gente viu na gestão Leco que ele não foi o principal culpado, ele ainda é um treinador muito cru. Eu sempre falei que o Rogério pulou etapas para treinar o São Paulo. Ele deveria ter começado de uma outra forma, categorias de base, treinar um clubes menores, até chegar ao São Paulo Futebol Clube. Eu não acho ainda que o Rogério Ceni está pronto, não é um treinador pronto. Ele é um treinador que no Flamengo, por exemplo, amigos meus do Rio, que conhecem muitos bastidores do Flamengo, diziam o seguinte: o Rogério Ceni era muito admirado pelos jogadores com a maneira que ele dava treino. Os caras falavam, nossa, ele manja muito, ele conhece muito, porque ele é um estudioso, um cara inteligente e estudioso. Mas na beira do campo, os jogadores não gostavam como ele lidava com determinadas situações do jogo e, principalmente, pela personalidade do Rogério Ceni, que é muito forte e bate de frente com personalidades fortes também. Eu tenho muito medo do Rogério Ceni no São Paulo. Medo do ídolo Rogério Ceni. Eu estou preocupado pelo ídolo Rogério Ceni. Eu estou preocupado com o que pode acontecer com a idolatria da torcida, de parte da torcida, porque agora já não é mais todo mundo que tem essa idolatria por ele, depois que ele foi treinar o Flamengo e falou, elogiou a torcida do Flamengo. Eu sei que muita gente já não tem essa idolatria por ele. Mas a minha preocupação é com o ídolo Rogério Ceni, porque eu acho que o treinador Rogério Ceni vai ter muita, mas muita dificuldade de conseguir fazer um trabalho de sucesso. Porque não vai haver mudança no elenco do São Paulo. Não vai haver reformulação de Barra Funda. Não vai haver reformulação de nada. Como eu disse para vocês no vídeo que eu falei, para demitir o Crespo e colocar o Muricy e para ter uma reformulação no ano que vem, depois ir atrás de um treinador, eu falei no vídeo. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por isso que eu gravei o vídeo do Crespo falando o que eu falei hoje. Vocês entenderem, é lógico. Eu estou muito preocupado com o ídolo Rogério. Eu vou torcer demais para que dê tudo certo, mas eu vou torcer primeiro para o São Paulo Futebol Clube, lógico. Eu vou torcer para o sucesso do Rogério Ceni, primeiro porque é o sucesso do São Paulo Futebol Clube. Que o São Paulo Futebol Clube com ele no comando, eu vou desejar muito para que volte aos caminhos de glória com um cara muito identificado com o São Paulo Futebol Clube. E abaixo da instituição São Paulo Futebol Clube vem o Rogério Ceni no cargo de treinador que eu tenho como ídolo. Essa é a minha maior preocupação. Só que, de novo, eu vou, para finalizar o vídeo, antes do Momento Maguila, eu vou deixar o mesmo recado para você. O mesmo recado que eu disse quando o Diniz foi demitido. Se não tiver autonomia, se não reformular o elenco, se não mandar embora 80% desses vagabundos, que hoje a grande maioria faz parte do elenco do São Paulo, não vai adiantar nada, absolutamente nada, trazer o Rogério Ceni, tá? Momento Maguila, tem a pergunta que eu vou fazer, hein? Lindomar Paulino, de Barra do Bugres, Mato Grosso, Leonardo Carvalho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para Samira Macedo, de São Paulo, capital, e um abraço para o Nicolas Martins, de Sapopemba, São Paulo. Se inscreva no canal para você concorrer a camisa, quando a gente chegar a 380 mil inscritos, já estamos com 376 e uns quebradinhos. Amanhã tem live na hora do intervalo, eu não sei se eu vou conseguir ir ao jogo, porque eu tenho trabalho, agora morando fora de São Paulo é muito complicado, para mim é um trampo que
e eu vou trabalhar, provavelmente a gente vai se encontrar na live do intervalo. Qualquer mudança de planos eu aviso vocês aqui, a gente faz live, aí eu aviso, tá bom? Principalmente lá no Instagram, no Barolo Vídeos. O vídeo do Crespo tá no link da descrição sobre a demissão dele. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, é muito simples e direta. O Crespo era um cara sério, você concorda comigo? Ainda começando, cometeu erros, tinha uma postura medrosa em alguns momentos, tinha seus defeitos, é lógico, mas era um cara sério, não é? Foi mandado embora do São Paulo com toda a sua comissão técnica, certo? Confirma essa informação, né? Tá confirmado. Eu quero saber o seguinte: o ex-diretor jurídico do São Paulo e homem forte do São Paulo, Leonardo Serafim, acusado pelo Ministério Público de corrupção, continua no São Paulo? O Crespo foi mandado embora. O Leonardo Serafim, acusado de corrupção, acusado de corrupção, continua no São Paulo, né? Isso explica muita coisa, não explica? Do momento atual do clube que a gente ama, não explica? Fiquem com Deus. Forte abraço.